Sejam muito bem-vindos ao podcast Cozinha da Mensagem. Não, você não ligou no canal errado. O nosso querido Marcos fez uma cirurgia, está muito bem, passa bem, mandou uma mensagem pra gente agora há pouco. E hoje eu tô aqui nessa posição, mas com aquela bancada muito especial. Meus amigos queridos, o podcast Cozinha da Mensagem, para você que talvez esteja chegando agora, é um podcast onde a gente se reúne, alguns dos pastores, líderes aqui da comunidade da Vila, para pensar no que a gente vai pregar no domingo. E a gente está numa série chamada Decepcionados com o Paraíso. O nome é Só Isso Mesmo, e o subtítulo, Decepcionados com o Paraíso. E a gente está nessa série e tem pensado os textos nada fáceis dessa série, e hoje a gente está aqui para mais um. Acho que é isso, né, gente, nessa intro. Será que o Marcos vai ficar bravo comigo com alguma coisa? Arrasei? Cara, tá legal? Tá melhor. Tá melhor, tá né? melhor. Seja bem-vindo à Cozinha da Mensagem mais simpática do ano. Poxa, olha aí. Muito obrigado. Deixa eu então apresentar para vocês, como a gente costuma fazer, a nossa bancada de hoje, fazendo já para eles as perguntas. Então, Zé, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo Obrigado, bem? Paulo. Tudo jóia, né? É bom estar aqui. Eu quero começar fazendo, então, essa pergunta para você, que tem alguma relação com o nosso texto de hoje, porque a gente vai falar sobre o Eliseu, que é, de certa forma, discípulo de um outro profeta chamado Elias. E tem um texto em que, quando Elias está partindo ou sendo próximo do seu fim, ele tem um tempo com o seu discípulo, Eliseu, e eles têm uma troca ali, eles têm uma conversa entre eles que tem a ver com essa pergunta que eu vou fazer agora, que é a seguinte: pensando na sua referência de vida, na pessoa que mais te ensinou, não sei se é um professor, se é o pai, se é um pastor. Se você pudesse ter um superpoder ou uma característica dessa pessoa que mais te influenciou na sua vida, qual seria esse superpoder? Qual seria essa característica que você escolheria para ter? Eu pensei aqui num amigo muito querido, assim, alguém que de alguma forma me discipulou, assim, né, me direcionou na vida cristã, e ele tem uma postura, assim, de conseguir tirar conversas profundas e muitas vezes bíblicas, teológicas, mas que são profundas, mexem com o coração, assim, de situações inusitadas, de situações comuns, sabe? Talvez sem muito esforço, assim, algo mais natural de alguma forma, mas eu gosto muito disso, assim. Eu sempre tô com ele, reparo nisso, né, e vejo o quanto eu gostaria de viver isso, sabe? Porque a gente não percebe o quanto a gente gasta a nossa vida, a gente passa tempo na superficialidade, com conversas fúteis, assim. Ou percebe, né? Ou percebe e quer continuar lá. Tá falando do Marcos logo hoje que ele não tá, né? Zé. E ele consegue desenvolver isso de uma forma que soa natural, que combina com o ambiente também, sabe? Então, muito legal isso, mano. Muito legal. Steve, muito bom. Paulo. Tudo bem, cara? Steven. Certo. Muito bom ter você hoje aqui com a gente. Mano, quem é essa pessoa, referência de vida para você? E qual é o superpoder que essa pessoa tem que você gostaria de ter? Eu penso em minha amiga Diana. Acho que eu já falei dela num culto na igreja, mas ela trabalhava na igreja onde eu frequentava, lá em Cambridge, e ela era tipo uma tia ou uma avó para muita gente da igreja, e uma das pessoas mais alegres que eu já conheci. Eu queria muito a alegria que ela tem. Mesmo em situações difíceis, ela consegue se alegrar, ela tem uma fé assim, impressionante nesse sentido. Então, eu sempre penso nela, é uma referência para mim nessa questão. Bom demais. Pet, Lucas Pet. Fala, chefe. Tudo bem? Tudo jóia. Que bom que você está aqui hoje. Quem é essa pessoa e que característica você gostaria de ter? Cara, eu podia citar algumas pessoas que são referências, heróis,
Mas meu principal herói é uma heroína, que é minha mãe. Então, essa história que a gente vai ler hoje também me lembra um pouco dela, em alguns aspectos. Pode crer. Então, pra mim, a principal característica que eu queria ter dela é um coração amoroso pras pessoas, assim. Minha mãe foi quem me ensinou a amar os outros e a servir bem os outros. Ela tem essa característica. Eu acho que a linguagem do amor dela é serviço. É o serviço. Então, ela acordava cedo quando eu saía para estudar, fazia café da manhã. E quando eu voltava muito tarde, ela estava lá com a janta me esperando, assim, sabe? Então, ela não precisava fazer isso, mas era a forma dela dizer eu te amo, sem ser com palavras, né? Então, eu aprendo muito com ela nesse sentido. Eu acho que é um superpoder, né? Você poder demonstrar amor pelas pessoas. Então, foi quem me abriu as portas nesse sentido, assim. Show, mano. Vitor Fontana. Diga. Poxa, mano, ainda bem que você tá aqui também. faz toda a diferença, né? A gente pensou até de ser o Vitor hoje aqui nessa posição, mas a gente falou, não, o Vitor, ele tem que continuar na posição dele, Paulo, e você fica nessa posição. E então temos o Vitor também aqui hoje com a gente. Mano, quem é essa referência de vida pra você? E se num último momento, assim, na sua relação com ela, ela dissesse mais alguma coisa que eu possa deixar pra você, o que você gostaria e tal, e aí você pode, então, escolher uma característica. Às vezes dá vontade de fazer um megazord, né? De vários. Pode crer, né? juntar. Vou escolher um pra não roubar no jogo, vai. São muitas referências, né, gente? Se a gente para pra pensar, né? A gente chega até aqui, se olha em perspectiva, pensando pessoas que me abençoaram, que construíram, né, positivamente parte do que eu sou hoje. Certamente a gente vai lembrar de mais de uma pessoa. Mas eu vou ficar com o cuidado pastoral do Hilder, cara, do pastor Hilder. Poxa, muito querido, muito especial. A capacidade dele de cuidar de pessoas é um negócio que eu nunca vi igual num pastor. Nunca vi. Já vi próximo, mas igual a dele é sem noção. Assim, e se eu pudesse ter a habilidade que ele tem no cuidado pastoral, putz, assim, Pode crer. É inspirador. É inspirador. A maneira como ele cuida de pessoas é inspiradora. É verdade, assim, o pouco que eu conheço, eu vejo isso também. Ele é aquela pessoa que, assim, se você tem um familiar que está com uma doença grave, ou alguém que perdeu uma pessoa querida, ele é o cara que você tem certeza absoluta de que uma conversa vai ser muito boa. Aquelas conversas pastorais que às vezes a gente tem muito medo de escorregar, de cometer uma gafe ou de falar uma coisa que atrapalha mais a situação delicada que já está. Ele é aquela pessoa que você tem absoluta segurança de que não apenas... Porque às vezes a gente tem segurança que o cara vai ser neutro, pelo menos ele não vai falar uma bobagem. Não, ele é o tipo de pessoa que você tem segurança de que, estando ali, aquela situação delicada se torna mais amena. É uma habilidade ímpar que ele tem de demonstrar carinho e de efetivamente cuidar e colocar as palavras certas nos lugares certos. Assim. Pode crer, mano. Quando eu ouço falar dele, assim, né, dos testemunhos e tal, sempre vai isso por aí. aparece, né, cara? É muita gente que fala isso dele porque é verdade. Pode crer. Eu queria só, antes da gente ir pro texto mesmo, propriamente dito, lembrar qual é esse texto que serviu de referência para essa nossa primeira pergunta aqui. Acho que vocês viram aí, do momento final do Elias, em contato com Eliseu, porque eu acho que nós vamos trazer um pouco disso, assim, né? Quem são esses dois caras e que momento é esse, né, da história? Sim. Onde tá, Zé? 2 Reis, capítulo 2, tem o versículo 9 aqui que Elias pergunta a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Isso mesmo. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Cara, isso é muito legal, né? Muito lindo.
Tem uma outra versão que não usa a palavra, né, espírito, mas é nesse sentido, né, de legado, de visão da vida e tudo mais. E acho isso assim muito, muito lindo e muito precioso num momento da história, né, do povo muito complicado, né, que demanda os profetas a partir ali do reinado, né, de Salomão, que a partir dali os reinos, né, se dividem. Você passa a ter reino do sul e reino do norte, um tempo muito complexo de muitas injustiças do povo distante de Deus. Vitor, você poderia trazer para a gente um pouquinho desse contexto no qual surgem os profetas como figuras importantíssimas da manifestação de Deus, que vendo o seu povo se perder, não permite que isso, né, aconteça de maneira sem direção, né, e sem nenhum controle. Mas Deus está ali manifestando o seu cuidado como um pai que vai atrás do filho, vendo, não é por aí, o caminho não é esse. E de alguma maneira Deus se manifesta através dos profetas nesse tempo. Os profetas, eles são puxadores de orelhas do rei, né? Sim. A ideia é enquanto o rei se distancia da Torá, o profeta é aquele que diz, volta para a Torá que você está indo para o caminho errado. Eu gosto muito de pensar no profeta como um intérprete de 3 realidades. Isso eu não falei no podcast passado, vou aproveitar para falar agora. Boa. Eu gosto muito de pensar no profeta como intérprete de 3 realidades. Ele é um intérprete da Torá e, nesse sentido, um intérprete do passado. E quando ele olha para a Torá, ele olha para a realidade como ela deveria ser. Ele é um intérprete do presente. E nessa interpretação do presente, ele observa o mundo e critica o mundo porque ele observa o mundo como ele é. E ele é um intérprete do futuro. Porque diante dessa distância entre o que é e o que deveria ser, e que tem o juízo, e que tem o vaticínio, e que tem a crítica muito pesada, na interpretação do futuro nasce a esperança de que as coisas podem ser diferentes. Então ele é um intérprete daquilo que poderia ser e daquilo que será. Então o profeta, a gente às vezes, no contexto moderno, tem muito a ideia do vidente, como intérprete do futuro, que diz aquilo que será, né? E que tem a profecia como antevisão, mas o profeta, ele vê essas 3 realidades, ele é um hermeneuta de 3 realidades. Do passado, no sentido, a Torá indica pra gente um caminho e o mundo deveria ser assim se a gente a seguisse. Do presente, não seguimos e olha onde isso está dando, ou onde isso vai dar. Do futuro, como poderia ser e como será a hora que Deus consertar essa história, a hora que Deus entra nessa história e a coloca nos trilhos, a hora que surge um rei verdadeiro da parte de Deus, diferente desse que está aí, que descumpre o que diz a instrução, né? Torá, em hebraico, quer dizer instrução. Eu estou usando Torá aqui como sinônimo de Pentateuco, então Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente tem sempre o profeta recorrendo a essa lei para dizer ao rei, o que está na lei e o que você está fazendo são coisas diferentes, precisa corrigir o rumo. E muitas vezes o rei não corrige o rumo. No caso de Elias e de Eliseu, a gente está falando de profetas principalmente para o Reino do Norte. E no Reino do Norte, o Reino de Israel, a idolatria ela corre muito mais solta do que no Reino do Sul, especialmente no período de governo no Reino do Sul, Judá, por parte de Asa. O Reino do Sul tem um reinado desse rei Asa de cerca de 40 anos, se a minha memória não falha, em que você tem um cumprimento bom daquilo que é a Torá, daquilo que é a lei, enquanto que ao norte você tem Acabe e Jezabel, mas antes de Acabe, todos os outros idólatras também, né?
E nesse contexto surge Elias, nesse contexto surge Eliseu, de declínio moral, teológico, ideológico, intelectual do Reino do Norte, do Reino de Israel. Eu acho que a explicação do Vitor tem tudo a ver com a mensagem, né? O tema da nossa série, que é só isso mesmo? Então a gente está chamando esses textos para fazer esse exercício de imaginação profética, retomar esse exercício que era feito para os profetas. Sim. E tentando olhar também a nossa realidade, como que a gente lida com as questões que estão postas, que são, mas não eram para ser, e como isso poderia ser na nossa realidade também, né? Então é exatamente essa isso. É a ponte pelo que foi pensado, né, a série. Pode crer, totalmente. Zé, Steve, alguma coisa sobre isso? Que aí a gente vai ler, então, essa história de hoje, que já se dá com Eliseu. Elias já foi, como o pessoal tem dito, de... arrasta no caso, pra cima. Ser levantado para cima, no caso. E no caso dele... Ele foi arrastado mesmo para cima. No caso dele, quase que literalmente. E aí, com Eliseu, discípulo dele, a gente vai ver uma história que eu acho muito linda, assim, sabe? Considerando o fato de ser um profeta, né, normalmente a gente liga o profeta a essa voz né, de denúncia, né, falando com o rei e tudo mais. Mas nesse caso aqui, o profeta manifestando a misericórdia de Deus, a graça de Deus. E é uma história que provavelmente muitos de nós, você que nos assiste, já leu, já conhece. Pode ter gente que não conhece também. Então a gente vai ler ela, que está lá em 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, um pequeno trecho do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Diz aí, Zé. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em sua casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Muito bom, muito lindo. Hoje de manhã eu saí para dar uma corrida. Estive, às vezes, quando eu saio para correr, quando eu não penso antes no que eu vou ouvir durante a corrida, normalmente não é música. Eu coloco algum conteúdo e tal. E hoje de manhã eu falei, cara, tem um podcast de tarde. Aí eu digitei multiplicação, Eliseu, viúva e tal, no YouTube, e dei o play aleatório. Falei, deixa eu ver o que estão falando sobre isso. E aí, é claro, entrou uma pregação, não sei nem de quem é, e prefiro realmente nem saber, eu não diria aqui de quem é, mas que começa... Prefiro esquecer quem foi. Que começa aquela coisa de uma interpretação que talvez seja o que a gente mais vê por aí, meio que alegórica da coisa, né? O credor é Satanás, Elias é Jesus, é a provisão, a mulher a igreja, somos nós, né? E o Espírito Santo é o que derrama azeite que derrama, enche a botija e tudo mais, né? Que enche as nossas botijas,
né? Ou né? As botijas que somos nós. Como é que a gente foge ou vai além, né? Porque não é que não tenha nada a ver, né, essa interpretação aqui, mas como que a gente olha para esse texto pensando, né, que um de nós, né, no domingo vai falar sobre isso, dando passos além dessa visão que muitas vezes para por aqui. E é curioso que esse exercício acaba que ele já fica meio na nossa cabeça, a gente já vai lendo a Bíblia, encaixotando as coisas e colocando personagens em determinados lugares, e quando fica só nisso, perde muito, né? Já querendo aplicar direto. Já querendo aplicar direto, né? O que vocês diriam, e aí cada um, o que chama mais atenção para vocês logo de começo nesse texto, e que vocês acham que há assim de precioso de Deus nos comunicando a partir dessa história, a partir dessa narrativa? Tem uma coisa que me chama muito atenção assim de cara, que eu acho curioso, que é o fato de ela vai procurar ele para dizer que não tem nada. E ele começa perguntando para ela: o que você tem? Isso me chama muita atenção. O que chama a atenção de vocês? O que vocês diriam desse texto que está para além dessa questão de, né, dos personagens encaixotados? Cara, quando eu olho para esse texto, eu acho que assim, uma das maneiras de sair do paradigma dos heróis encaixotados, dos personagens, vem do plantador dessa igreja, cara. Vem do Adrien. O Adrien ensinou um negócio pra gente no seminário. Gente, só pra vocês entenderem, Adrien, o plantador da comunidade da Vila, igreja da qual todos nós aqui fazemos parte, que é um amigo muito querido nosso até hoje, está fora do Brasil, mas a gente lembrou dele. Não, eu tenho muito carinho por ele, muito mesmo. Eu também. E ele ensinava pra gente nas aulas de pregação o seguinte: problema, graça e missão. Lembra disso, Paulo? Lembra disso? Pode crer. E aí eu falo, bom, beleza, vamos olhar para esse texto, cadê o problema desse texto? E aí eu olho para esse texto e de cara eu vejo um problema grave aqui. Lembra do profeta como intérprete da Torá? Intérprete da lei. Ele é o cara que olha para a lei e fala, deveria ser assim. A lei bate muito forte, com frequência, na questão da viúva e do órfão. E aqui a gente tem uma viúva e 2 órfãos. E aí eu olho assim e falo, bom, beleza, tem uma viúva, tem 2 órfãos. E elas fazem, ou eles, na verdade, né, porque são 2 meninos, então a viúva e esses 2 órfãos fazem parte da comunidade do profeta. É um discípulo dos profetas ali que morreu e deixou os 3. Mano, como é que ela faz parte da comunidade dos profetas e ela tá passando necessidade nesse ponto, mano? Isso é um sintoma de que o povo tá distante daquilo que... Até entre os profetas, você tá tendo problema com o cumprimento da Torá. Então, para mim... Talvez esse deveria ser o último lugar, né, em que houvesse problema, ou não deveria ter problema com relação a isso. Exatamente. Cara, esse é a última tentativa de quem ainda está tentando ser santo. Sim. Porque lá no meio de Samaria, com Acabe, ou onde existem os postes ídolos, não dá. Então eu vou viver no meio dos profetas. E lá, o que você tem? Você tem uma viúva, você tem 2 órfãos que estão passando uma pindaíba a ponto desses 2 meninos virarem escravos, vão ser vendidos como escravos. Então, a primeira coisa assim que me salta aos olhos desse texto e que já me possibilita não enxergar esse texto como mera alegorização é, cara, problema, graça e missão. Qual que é o problema desse texto? Cara, o problema desse texto é que a decadência de Israel chegou a tal nível que até entre os profetas você encontra o órfão ou os órfãos e a viúva desamparados. E esse credor, ele tá fazendo algo fora da lei também? Tipo, o que ele tá fazendo em querer levar os filhos
Isso está previsto na lei ou ele está fazendo algo muito... Então, essa é uma outra questão. Aliás, você fez um negócio que acontecia nas aulas de homilética. Vinha alguém e elaborava um dos problemas do texto. Rapidamente alguém chegava e falava, tem mais um. O que não vai faltar é problema, né? É um negócio interessante. Cara, assim, no costume do Antigo Oriente Próximo, ele está totalmente dentro do padrão. No costume comum do Antigo Oriente Próximo, esse credor vai saber como que essa dívida aconteceu. Fato é que uma mãe precisa alimentar 2 filhos e então, de alguma maneira, ela se endividou. E talvez a dívida fosse anterior, talvez. Né? É possível. O texto não fala, né? É possível. É possível que a dívida fosse anterior. E então, quando você tem uma dívida que não pode ser paga, a mão de obra costumeiramente é um pagamento, moeda. É uma moeda, exatamente. Aí é o seguinte, pela lei, pela Torá, essa questão ela se resolve a depender das etnias de credor e devedor. Entre vocês não escravizem um ao outro, ou seja, se esse credor é algum israelita, não deveria. Não deveria cobrar a dívida dessa forma. Porque os valores são outros, né? Agora, pela lei. Agora, se esse credor é algum outro cananeu, aí, cara, a coisa foge bastante do controle. Se a gente está falando do Reino do Norte, a interação com outros povos que estão ali presentes, ela é tão grande que a possibilidade de ser algum outro povo, alguém de algum outro povo ali, é uma possibilidade real. O fato é que, dentro de um contexto em que impera a lei de Deus, que Acabe já deu de ombros para ela há muito tempo, que o Reino do Norte já deu de ombros para essa lei há muito tempo, mesmo que não existisse um dispositivo legal específico étnico do tipo, olha, entre vocês não deve ter escravidão, etc., alguma coisa do gênero, mesmo que não tivesse um dispositivo legal específico para isso, a lei geral, que não é de proteção de dados aqui, mas a lei geral de proteção de órfãos, a lei é tão enfática em cuidar do órfão, que a misericórdia deveria estar presente em todo o povo, para dizer, essa mulher, ela não tem que ser alvo da nossa cobrança. Uhum. Essa mulher, ela tem que ser alvo da nossa misericórdia, da nossa generosidade. O amor que é o espírito da lei, né? Independentemente da letra de alguma situação, faltou aqui o amor pro próximo. Exatamente. Claramente. Aí, uma situação paralela, para falar de aplicação, Paulo, que... não, a gente pula muito rápido para aplicação. E você tem toda a razão, Pet, quando você traz isso. Mas eu acho que tem uma aplicação direta possível aqui, no âmbito só da moralidade, da ética cristã, que, cara, toda hora tem gente que me pergunta assim, poxa, Vitor, mas a gente está numa situação super difícil, eu devo continuar dando dízimo? Porque não dá, a gente está endividado, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Eu lembro de uma pessoa na época da pandemia que perdeu o pai, que era o sustento da casa. Durante a pandemia, o pai, que era o sustento da casa, perdeu. E aí a família ficou numa situação muito, muito complicada. O salário do rapaz que perdeu o pai não dava conta das despesas da família inteira. Ele poderia se bancar, mas não dava conta das despesas da família inteira. E aí ele perguntando se dá o dízimo ou não. Cara, você é o sujeito que a igreja deveria estar ajudando e não o cara que deveria estar... Percebe? O dinheiro do dízimo é para ajudar pessoas como você. Então, as situações, às vezes, de aplicação direta nossas
tem a ver com a gente entender o que está acontecendo factualmente no texto. Antes da gente fazer aplicações muito alegóricas. O que está acontecendo na concretude do texto? Tem coisa para a gente tirar aqui. Uma aplicação como igreja a igreja cuida dos necessitados. Isso. E isso aqui no texto tá meio conflituoso, vai né? acontecer, mas no começo tem uma parada Exato. aqui meio... Mas pelo menos a pergunta que Eliseu faz é ótima, né? Como posso ajudar? Isso. Tem um procedimento bom diante de uma situação difícil, né? Refletindo, né? Eu acho que tem um salmo que fala sobre isso, né? Sobre o caráter de um Deus que se revela como pai dos órfãos, como juiz, né, das viúvas. Zé, eu tô te achando muito calado hoje. Não sei se é que você tá meio que tô fazendo um decepcionado pouquinho, com a minha, que você não tá desse lado condução. aqui. Tô fazendo o seu papel um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu lanço uma pergunta. Tá aqui. bom. Então. Olha só. Esse texto, ele me traz uma coisa normalmente quando eu vejo, né, uma pessoa indo para alguém, né, para um profeta, né? A viúva sabe que ela está indo para alguém que ela espera, né, que de alguma maneira, né, resolva o problema dela e que conhece ela, a família dela, porque era um líder, né, do marido dela e consequente, né, da família ali. E ela, nessa situação complicadíssima, né, eu não sei se a gente tocou nesse ponto, né, mas uma viúva naquele tempo, só com 2 filhos, que ela poderia perder, né, a qualquer momento, e isso faria com que ela se visse numa situação ainda pior, né? Uma mulher sem 2 caras em casa, né, que poderiam se tornar, né, mais velhos, homens e que sustentariam de alguma maneira, enfim. Ela chega sem nada, aquilo que eu falei. Ela chega para dizer, eu não tenho mais nada e eu não sei o que fazer. E aí, o que o Steve falou, ele faz uma pergunta maravilhosa, que eu acho que a gente precisa fazer mais, né, na vida da gente, que é: o que eu posso fazer por você? Ao invés de, você tem que fazer tal e tal coisa, senão, né? O que eu posso fazer por você? E aí ele direciona ela a fazer algo que, eu me colocando no lugar dela, né? Ele pergunta, né, o que você tem? E aí ela diz: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de óleo, azeite. E aí ele direciona ela para fazer algo que eu não sei se eu no lugar dela se eu faria. Eu acho que eu diria assim: não, mas peraí, você não está entendendo, eu não tenho nada. E aí ele pede para ela sair pela vizinhança, né? Acho maravilhoso isso aí, cara. Não é, cara? Acho e na minha cabeça vem um monte de Tupperware, assim. Ela foi pelas vizinhas pedindo Tupperware. Aí começou a treta do Tupperware, né? Que não devolveu Isso, depois. Cadê a que tampa? nunca acha a tampa, não sei o quê. E aí ela dá esse passo de fazer uma coisa que aparentemente não faz sentido nenhum. E a gente vê muito isso, né, se repetir, né, na nossa relação com Deus e nas narrativas bíblicas, coisas que não fazem sentido nenhum e que talvez o movimento mais lógico seria dizer: não, você não entendeu, não é esse o meu problema, né? Eu não estou precisando de vasilha. Ainda mais vazia, né? Exatamente. E aí ela vai e dá o passo de fazer aquilo. Esse movimento dela, de que maneira a gente pode olhar para isso e perceber, talvez, o que falta na nossa vida, às vezes, de dar determinados passos, às vezes passos na direção do vazio, do que a gente ainda não viu, às vezes passos na direção do que a gente não crê. De que maneira vocês acham que isso aqui nos ensina, assim, na vida da gente, na nossa relação com Deus e muitas vezes com as orientações de Deus
que para mim, falando da minha vida, em alguns momentos me dá raiva, coisas que Deus me pede. Sabe, me deixa assim, né, perplexo, sabe, diante da realidade, determinadas solicitações, orientações que Deus me faz. O que vocês diriam disso, assim? Paulo, estava conversando ontem sobre esse texto com a Fê, minha esposa. Eu falei, amanhã a gente vai fazer o Cozinha da Mensagem do texto menos presbiteriano que a gente já pregou. Nesse sentido, esse texto é muito reteté. É muito assim, porque primeira coisa é identificar que é Deus ali. Que é Deus no azeite, que é Deus na palavra dita pelo profeta para fazer. Na pessoa do porque você pegar isso e tirar de contexto, você dá margem às maiores aberrações possíveis. Sim. E o que é a voz de Deus, né? O Vitor disse isso em algum dos últimos cultos, né? Como que eu sei se eu ouvi a voz de Deus? Então, acho que a primeira coisa é isso. É a voz de Deus? Você está indo sob o direcionamento do que Deus mandou fazer? Então, não importa se é pouco provável. Então, não importa se é contra a minha vontade, contra-intuitivo, né? Sim. Que é bem o que parece o texto. Assim, é uma coisa contra-intuitiva que ela está fazendo. Né? O lance é que a gente, vendo, né, a história e sabendo que deu certo, foi um milagre extraordinário, a gente diz, poxa, era a voz de Deus. Eu não sei se é quando ela estava pedindo as vasilhas emprestadas. Com certeza não. Ela estava com toda essa convicção, assim, né? Com certeza não, né? Tem uma parada que eu acho que é especialmente provocativa nesse texto, em relação a isso, que é o seguinte: ouvir a voz de Deus e dar um passo de fé, que esse é o lance. Vou encher a casa de vasilha vazia, que eu acho que esse é o seu conflito interno. Sim. Assim, sabe o que eu penso? A vergonha depois, tipo, eu ainda vou... Eu tô passando por um problema e eu vou envolver um monte de gente nesse problema. Cara, mas eu acho surreal isso de bom, mano. Né? Assim, de bom pra Depois nós que você aprendermos, mas assim, na figura dela, eu falar, eu ir pro vizinho pedir coisa. Tem um detalhe também aqui, sobre a questão do marido. Era um temente a Deus, um servo ali daquela... dos discípulos e tal, era um dos discípulos do profeta. Então, e pensa, eu posso estar colocando algo de hoje lá naquela época, mas tinha essa questão assim, essa vocação do marido dela, né, não é uma vocação, tanto que gerou isso daqui de alguma forma, contribuiu para a mulher dele não estar numa posição tão tranquila, que não era uma situação de tranquilidade financeira, entendeu? Não era um desenvolvimento de alguém que, ele era próspero e tal, não. Então ela já vivia num contexto, numa situação que poderia nesse momento, inclusive, estar questionando, falando assim, o que foi de tudo isso? Esse esforço do meu marido de que valeu. Olha a situação que a gente está vivendo agora. Esse é o Deus. E aqui ela fala, quando ela apresenta o marido, né? Lá no versículo 1, ela fala assim, teu servo, meu marido, morreu. E você sabe que ele temia o Senhor. Uhum. Então ela tá afirmando assim, quase assim um negócio, ele era temente a Deus, todo mundo sabe, você que é a autoridade, você sabe que ele temia o Senhor, e olha a minha situação agora, entendeu? E aí você imagina pela resposta que ele... É isso aí, Zé. E aí você imagina pela resposta que ele dá o seguinte: provavelmente a situação dos outros ali não é muito boa tampouco, entendeu? Você veio aqui me pedir generosidade, deixa eu te falar, a generosidade que eles podem te dar não é nem comida, é emprestar as vasilhas. Porque não tem como a gente pagar esse credor aí. É meio que isso. A situação de é só isso mesmo, eu acho que tem muito a ver com isso. Uhum. Tem a questão da moralidade, porque até entre o profeta, o órfão e a viúva está desamparada. Tem essa questão, entre aspas, moral. Mas tem a questão estrutural do povo, né? Do povo e desse agrupamento de profetas que eles estão vivendo numa situação limítrofe. Eu estou me colocando muito no texto ali, né? Eu, minha esposa, a gente sonhando com várias questões da vocação
pastoral aqui no meu caso, né? E de missionário também, que já foi no passado, de situações onde você lá atrás está cheio daquela bênção do Senhor, né? Pensando assim, nossa, não, vai dar certo, Deus está me chamando, está direcionando, tá fazendo, vamos fazer, e você tá vibrando naquele momento, até quando as coisas não estão mais tão legais assim, não estão numa situação tão ok assim, né? Eu já contei isso em outros contextos, não sei o quanto vocês sabem essa história, mas quando eu me casei, né, a gente era relativamente jovem, tinha 24 anos, tudo, eu não era formado ainda, isso foi uma questão para os nossos pais que não eram cristãos, não entendiam essa postura da gente querer casar cedo e tal, e eu ganhava o salário de missionário ali, que tinha meses que podia flutuar, mas o que eu ganhava na época, mais do que um salário mínimo, um pouquinho mais do que o salário mínimo, no dia da minha lua de mel, lá um dia a Isa estava dormindo à tarde, eu fui ver quanto tinha caído na minha conta, que era a época que caía ali a doação, e tinha caído metade de um salário mínimo. E eu falei assim, eu dei um desespero, bateu um negócio que eu falei assim, Deus, o que eu fiz? Eu prometi para os pais dessa moça que está dormindo aqui, minha esposa, e que eu ia cuidar dela e tal, e que não era um negócio irresponsável, né? E eu aqui nessa minha vocação de falando, não, Deus tá apoiando isso, Deus de alguma forma tá direcionando, eu aqui nessa. E a gente tinha ganhado, eu lembro, porque eu não comentei com a Isa isso, assim como da princípio, e à noite a gente ia sair para jantar, tal, a gente tava em Paraty, lá na nossa lua de mel, e a gente tinha ganhado um dinheiro para gastar na lua de mel, um tio meu que deu, tal, e nesse dia eu falei, não, vamos comprar um negócio, vamos comprar um pastel. Pipoca. Vamos... E fiquei um pouco assim mesmo, porque a ideia era a gente gastar tudo aquilo. Então, deu uma sensação assim, e ao mesmo tempo, aquela postura de, não, vamos lá, vamos aqui. E, em alguns sentidos, a Isa... vamos lá, não, vamos depois, aqui. Depois, vamos lá, porque é o que tem, né? Deus tá dando, a gente tá gastando. Vamos pegar essas vasilhas. E comentei com a Isa e tal, e estamos casados aí até hoje, estamos bem. Mas às vezes a Isa pergunta, e se você morrer? E se você morrer, né? Então, isso que é outra situação. Ela falar com o profeta. A Isa tem que falar com o profeta Marcos Botelho. Tem que vir bater aqui na igreja, E falando, meu marido era um desses seus aí, vocês sabem que ele temia a Deus, eu não sei se eu tô temendo nesse momento, mas você me ajuda. E cara, o que você fez agora, Zé, é a outra maneira da gente não sair alegorizando o texto. E é uma maneira de viver a riqueza do texto sem alegorizá-lo. Eu não alegorizei, achei que tinha alegorizado. Não, cara, e essa é a grande parada. Se a gente acredita que essa viúva é uma viúva real, se a gente acredita que esses 2 filhos são 2 filhos reais, a gente não se permite ficar achando que um é o diabo que não sei o que, essa daqui representa a igreja que não sei o que lá. Você não se permite ir nisso. Você fala, cara, aqui tem uma dor de verdade, aqui tem uma história com a qual eu me identifico. Eu me vejo nessa história. Esse texto é sobre mim. Essa mulher é minha irmã, ela pode não ter vivido na mesma era que eu, mas essa mulher é minha irmã de fé, lá atrás. É esse o movimento que a gente precisa fazer para não alegorizar. Isso daí é bonito pra caramba. E aí tem a parte mais grave desse texto, eu acho, Zé. E aí eu não tô pedindo para você se identificar com essa parte, pelo amor de Deus, mas assim, qual que é a expectativa que se tem? E eu acho que muito do espalhar não, mas do juntar, na verdade, os vasos vazios tem a ver com isso também. Qual é a alternativa? Qual a expectativa que se tem de uma mulher nessa circunstância, que os filhos estão indo ser vendidos como escravos? Como que ela resolve a situação no Antigo Oriente Próximo? Qual que é o padrão? Uma mulher jovem. Ela é isso aí que você pensou. Também. É isso aí. Ela tem que se vender. Ela vai ter que se vender. Então, a situação que ela está é o seguinte: meu marido é um marido temente a Deus. Talvez, isso a gente não sabe, ela esteja dizendo, profeta, eu também sou.
o recurso que eu tenho para manter meus filhos, eu não vou usar. Por isso eu vim essa parte não está escrita. Mas, Dá pra entender. mas o método padrão de resolução de uma circunstância como essa na antiguidade eu vendo o meu corpo, eu resolvo o problema. Esse é o método padrão. Ora, se a alternativa que eu tenho é essa, cara, vamos pedir para a vizinhança todas as ânforas, todas as vasilhas, para que elas sejam cheias de azeite. Vai que são. A situação alegórica, agora sim, que eu lembro da minha infância, foi uma circunstância que eu fiquei muito, muito doente. E não tinha médico que dissesse o que eu tinha. Mas eu não conseguia comer. Eu colocava para fora. Comia e colocava para fora. E meus pais foram ficando preocupados, porque ia num médico, o médico não sabia, ia no outro, o outro não sabia. A gente morava em Salvador, o pediatra virou para os meus pais e falou: vão para São Paulo. Aqui a gente não tem o que fazer por ele. E aí meu pai continuou trabalhando lá na Bahia, e minha mãe veio comigo para São Paulo, e vai num médico, não sabe, vai no outro, não sabe, ninguém sabia o que tinha. Família batistona tradicional. E quando eu falo batistona tradicional, essa coisa do reteté, não sei o quê. Aí uma tia da minha mãe, minha tia-avó, dona Lucinda, que hoje está com o pai, pessoa extraordinária, vira para minha mãe e fala assim: Adelaide, tem um rapaz da minha igreja, também uma igreja batista, que foi curado de câncer. E depois que ele foi curado de câncer, ele resolveu ter um culto semanal em que ele ora por enfermos. Vamos levar o Vitor? E aí foi minha mãe e minha avó me levarem nesse culto aí. As duas foram me levar nesse culto aí. Nós fomos e eu gemia muito. Então, minha mãe não queria entrar comigo no salão de culto. Igreja Mano, Batista, quantos anos você tinha? Desculpa, você falou? 4, 5, coisa assim. Aí sua mãe não queria entrar com você por causa do barulho? Do barulho, porque eu Você gemia lembra muito. mais ou menos? Não, essa história eu tô contando de ter sido contado sobre ela. Eu lembro de alguns pedacinhos dela. Um pedaço específico que eu vou contar agora eu lembro. Mas a maior parte é memória reconstituída porque minha mãe me conta isso daí. E aí essas igrejas batistas tradicionais, eu não sei quem já foi numa dessas, mas elas geralmente têm uma porta de madeira para a entrada da nave do templo. Uhum. Então, a minha avó ficou comigo da porta de madeira fechada para fora, e a minha mãe entrou e ficou no culto, vendo o culto e orando e tal. No final do culto, o cara chega e fala assim: olha, eu queria orar pelos enfermos, e aí quem estava com doença foi lá na frente, ele ia, orava, e aí ele fala assim: existe uma pessoa com uma enfermidade abdominal que não veio aqui na frente e que Deus está me dizendo que é para trazer. Tá vendo, Zé? Eu tô duvidando, né? Tô vendo. Tô vendo. Nossa, mano, isso é muito forte. E aí a minha mãe falou: é o meu filho, eu vou lá buscar. Conta a minha mãe que não tinha como saber que tinha gente do lado de fora. Sim. Então ela vai me buscar com a minha avó, eu entro, o cara ora por mim, e aí vem a parte que eu lembro, isso eu lembro claramente. A gente volta para casa, eu durmo, no dia seguinte eu acordo e falo: vó, tô com fome, eu quero pão com manteiga e café com leite. E nunca mais tive nada. Por que eu tô contando essa história? Porque na prática religiosa dos meus pais, me levar num culto de cura é o último recurso. É assim, nada deu certo, a gente vai perder esse menino. Já fazia muitos dias que eu não comia. Então... É o sair pela vizinhança?
Tipo, né, pegando vasilha? Se é o que eu tenho, é o que eu tenho, cara. Eu vou me submeter a isso, né? Pelos meus filhos, né? Se é o que eu tenho, é o que eu tenho. E eu acho que ninguém tem fé gigante, assim. Algumas pessoas, até Jesus disse que tem, mas o normal nosso não é ter fé gigante, assim. Mas, cara, se é o que tem, mano, é o que tem. E humildade também, de perguntar, de pedir ajuda. É interessante, tem uma ironia aqui no texto, que ela consulta o profeta, mas Acabe, o rei, os líderes não estavam consultando, eles não estavam prestando atenção na palavra de Deus, e ela quer saber qual é a palavra de Deus, a palavra do profeta nesse caso. Né? Ela, inclusive, é vítima do fato de o povo, os líderes, não estarem consultando a Deus. Isso. Ela está numa condição que é fruto disso, né, de certa forma. Exatamente. E esse problema desse texto poderia ter sido resolvido antes, Sim. se esse povo tivesse obedecido à palavra de Deus, né? Então, às vezes tem isso. A gente está querendo um sinal, uma palavra de Deus, mas já temos muita coisa que é o suficiente para lidar com a situação em que a gente está. Né? E o que eu acho fascinante é que o que Deus fala ao profeta é uma solução comunitária numa comunidade que não tinha condição de resolver o problema dela. Aparentemente não tinha. Aquela comunidade de profetas é gente que está vivendo no limite. Né? Gente que está vivendo... Não, mas a gente vai dar uma solução comunitária para essa parada aqui. A gente vai envolver todo mundo nesse problema. O teu problema... Isso para mim é muito claro do texto. O teu problema, mulher, não é seu. É de todo mundo. Então a gente vai envolver todo mundo na solução. Isso daí, para mim, é uma das coisas mais bonitas que tem num texto, que, pelo menos para mim, quando eu olho para esse texto, eu falo assim, cara, isso daqui é talvez um clímax do o que a gente está vivendo. É só isso mesmo? Se até na comunidade dos profetas a gente está vivendo esse problema, caramba, é só isso mesmo? E aí, quando a gente vê o jeito que o profeta lida com esse negócio, que Deus lida por meio do profeta com esse negócio, não, a gente vai envolver a comunidade inteira. Não, mas a comunidade inteira não tem azeite. Não, mas tem vasilha para emprestar. O azeite eu encho, mas tem vasilha para emprestar. E envolve a comunidade inteira na resolução. E eu falo, tá... Isso é uma bela visão do que poderia ser. Isso é uma bela visão do que poderia ser. De como as coisas poderiam ser. De que se todo mundo que tem condição de ajudar tivesse de fato fazendo, nem tinha chegado no problema. Então vamos sinalizar. Vamos orientar para essa direção. Não, todo mundo vai ajudar. Ô Paulo, antes de você continuar, já que o Vitor falou um pouquinho de experiência pessoal, eu falei que esse texto me lembra minha mãe. Sua mãe, sim. Porque além de heroína como uma pessoa símbolo de amor para mim, ela é um símbolo de fé também. Então, quando eu leio o texto, eu lembro da nossa história. Tipo, sim. Minha mãe se divorciou quando eu tinha 8 anos, meu irmão 6. Minha mãe já meio fora do mercado de trabalho, muda de cidade e volta para trabalhar, que era o que ela podia fazer para o sustento dos seus filhos, assim. E eu me vejo na vida desse menino aqui que ficou dando vasilha para a mãe. Até o momento que, tipo, não precisava mais dar. Por conta de uma mulher que viveu pela fé da palavra do profeta, do que ele mandou fazer, ela foi e fez. Uma pessoa que não tem muita instrução, mas que fez um milagre, que é criar 2 filhos no contexto de São Paulo. E por conta da comunidade que suportou a gente, assim, esse milagre da comunidade. Não é tentando explicar aqui o que aconteceu, mas se não fosse isso, provavelmente os filhos dela não estariam criados, assim, sabe? Então, pode crer, ela é minha heroína também porque ela me ensina pela fé. Sim. Como agir pela fé quando as circunstâncias são contra a gente. Sim. Então, Esse texto, eu acho que ele é muito forte também por causa disso, assim. Eu fico pensando na gente, né, falando sobre ele, né, no domingo. Com certeza, muitas histórias, né, presentes na nossa frente de gente que vai se identificar com isso. Pra gente ir chegando no final, Zé, eu não vi que horas a gente começou. Eu tive uma orientação aí sobre a duração.
dizendo que não poderia ser tão curto, que normalmente eu fico, vamos encurtar, mas não pode. Não, é objetividade, cara, que Objetividade. você sempre lutou, batalhou pela objetividade. Olha só, para a gente ir caminhando pro final e para pensar onde que Jesus está nessa história, né? Um exercício que nós sempre fazemos. Tem uma pergunta também que eu sempre gosto de fazer, que eu acho que ela abre o caminho para a gente trazer Jesus, ou para a gente ver Jesus já presente, né? Aplicando no final, que é o que a condição dessa mulher no texto revela sobre a nossa condição como humanidade, como seres humanos diante da vida, às vezes tendo uma falsa impressão de que não nos falta nada, ou de que a gente tem muita coisa e eu me seguro nisso que eu tenho. Eu não estou passando fome em casa, eu não estou com nenhum problema aparente, minha vida está indo muito bem. O que a condição dessa mulher revela, inclusive para quem tem essa sensação de que estou de boa, não me identifico com essa história, não estou precisando de nada, não me falta nada, eu conquistei, eu tenho conquistado muita coisa e estou tranquilo, estou seguro. Quem ouve essa história e pensa isso, não creio que seja a maioria, mas creio que pode ter gente pensando, não, o problema da falta não é um problema meu, eu não tenho problema de falta. E eu lembrei, acho que sei lá, há uns 3 domingos atrás, uma frase que me chama muito a atenção, que a minha mãe uma vez me falou, né, do Freud, né? Minha mãe é psicóloga e ela disse que o Freud tem essa frase, ele chega à conclusão nos estudos dele dizendo: o ser humano é um ser faltoso, a gente tem falta, a gente precisa de algo a mais. O que a condição dessa mulher revela pra gente e como que a gente poderia trazer isso? Pensando nessas pessoas que achem talvez, e talvez essas pessoas sejamos nós mesmo, em algum momento da vida da gente, em alguma medida. Não, eu estou tranquilo, estou bem, eu tenho conseguido tudo que eu preciso, eu tenho tudo que eu preciso. Do jeito que você falou, não tem como, para mim pelo menos, pensar no jovem rico encontrando com Jesus, assim, né? O que me falta, né? Tipo, eu já tô vendo todas essas coisas, já tô vivendo mais ou menos. Jesus fala, e a lei, observa a lei, não me falta nada. Ou talvez Jesus pudesse falar, te falta uma comunidade. Te falta porque aí você vai ver que tem gente que falta. Então, na sua comunidade. Te falta saber compartilhar isso, porque se tem algo que te falta, de fato, e eu não tô falando que essa mensagem de vender tudo é para todo mundo, né? Mas nesse caso o jovem rico ouviu isso, né? Mas a pessoa ela tem que entender a necessidade que ela tem de compartilhar as coisas. O que falta quando a gente lida com aquilo que a gente tem, né? Principalmente aqui a gente está falando de condição econômica, tudo, né? É você conseguir ter a capacidade de entender e enxergar que o outro precisa, que você precisa do outro, não só na questão econômica, né? E que o fato de outros talvez poderem ser abençoados com a sua questão econômica não deve fazer você justamente se afastar delas, né? Porque a tendência da pessoa que às vezes pensa, não me falta nada, tal, e para que não falte, se eu for para perto de alguém, e isso vai me custar, né? Acho que isso é uma necessidade que a gente tem como seres humanos, né? Onde a gente pode estar falando, não, eu tenho aqui meu relacionamento com Deus, mas esse relacionamento com Deus, se não está indo em contato ao próximo, ele não é verdadeiro, você não está em contato com o nosso Deus aqui da Bíblia, porque ele te direciona a ir de encontro às outras pessoas, a encontrá-las e a servi-las da forma como você puder. E nesse caso, se a pessoa pode, nessa questão financeira, ela deve de alguma forma se incomodar nessa direção, né? Fiquei pensando, por exemplo, alguém que diga os meus amigos espíritas, mas eu compartilho. Todo final de semana a gente vai
a gente vai numa casa, a gente vai numa comunidade carente, a gente tem compartilhado o que a gente tem. O que falta ainda? Por que, de alguma maneira, a nossa condição, mesmo que a gente faça tudo o que é para fazer e tenha tudo o que se acha que pode ter, o que a condição dessa mulher revela sobre a nossa condição? Faz sentido essa pergunta ou não? A gente termina sem responder ela. Não, eu não sei se a gente precisa de mais uma hora para levantar para cumprir o que você levantou agora nos segundos finais. Gente, eu tenho muito isso, assim. E talvez, em alguma medida, isso nem seja saudável. Que é ficar me preocupando com perguntas... Sim. Que eu acho que surgem na cabeça de quem nos ouve. Eu pensei aqui numa coisa que talvez a gente poderia ir por outro caminho, claro, mas uma conexão clara que tem aqui é a multiplicação de Jesus dos pães e peixes, né? Daí tem várias conexões dele falar, ele chega para os discípulos e fala, vamos ajudar, eu me compadeço dessas pessoas, então ele tá indo em direção às pessoas, tipo, o discípulo chega a falar, não, vamos mandar embora, senão o pessoal vai desfalecer. Não, eu me compadeço delas, vamos arrumar comida para elas. A gente não tem só essa pessoa aqui com os peixinhos e os pães, daí Jesus vai lá e multiplica tudo aquilo. Então, conexões muito fortes. Mas em João 6 tem um trecho que sempre me vem sobre essa questão do pensar ali, do ato em si mesmo, né? Que Jesus passa o mar e depois a multidão que viveu aquela experiência da multiplicação vai atrás dele. Jesus, ao invés de ficar feliz com isso e satisfeito, o pessoal tá vindo atrás de mim e tal, a multidão tá me seguindo, Jesus dá uma dura naquele pessoal porque ele conhecia o coração da galera e ele fala assim, vocês estão me procurando não porque... vocês estão me procurando porque comeram e ficaram satisfeitos. Mas procurem a comida que dura eternamente. Não essa comida que você come e daqui a pouco você está com fome de novo. Então, de alguma forma, e eu que tenho, né, na família essa questão espírita, tudo, nesse sentido, eu acho que existe ali uma tentativa de saciedade do nosso coração em cima daquilo que a gente faz, inclusive essas boas obras, de saciar nosso desejo de fazer o bem e de se sentir bem por causa disso. E Jesus, até mesmo nisso, ele fala assim, isso daí ele passa, isso daí é inconstante, mas se você se alimentar de mim, você está dando alimento para tanta gente, se alimenta de mim. E só assim você vai ser satisfeito de verdade. Então, na verdade, o jovem rico, quando pergunta o que falta, Jesus está respondendo, falta tudo, falta você me seguir. Seguir. Falta você me seguir. O que eu acho muito interessante é que essa passagem é uma passagem de uma comunidade dissidente. A passagem dessa mulher é uma passagem sobre ela, é uma passagem sobre o profeta, mas é sobretudo a passagem sobre uma comunidade. E é uma comunidade que está dizendo, nós vamos no caminho divergente até o fim. Então, uma das coisas, quando o Zé traz essa questão dos pães e peixes, é muito a questão da multidão. Para onde a multidão quer ir? Para onde tem pão, onde tem peixe. Essa comunidade, ela está dizendo, a gente vai no caminho contrário. E Jesus, num certo sentido, está formando uma comunidade de gente que vai no caminho contrário. Na contramão. Que vai na contramão. É uma comunidade de discípulos dissidentes. Parece para mim que, assim, o que uma pessoa que tem tudo, no que ela é faltosa? Dar
não é necessário. E acho que é em comunhão com o que você disse sobre a dádiva para aliviar a consciência, talvez, né? Doar é ir no caminho contrário, a depender do motivo pelo qual se doa, do quanto se doa e do como você orienta a sua vida. Eu acho que ir na direção contrária é fazer o que você fez na tua juventude, Zé. Não adianta eu falar que o espírita deu com o coração mais ou menos, ou sei lá, porque ele... E é verdade, muitas vezes a respeito do espírita, a respeito do agnóstico, a respeito do ateu, a respeito do cristão também, muitas vezes. Eu dou para aliviar a consciência. Isso muitas vezes é verdade. Eu acho que tem economista que diz que em todos os casos é assim, que não existe altruísmo genuíno, né? Cara, eu dei muito, mas eu ainda ensino os meus filhos que eles têm que passar na faculdade X porque eles têm que ganhar dinheiro. Isso não é a formação de uma comunidade de dissidentes. Saca? Isso não é a formação de uma comunidade que vai no caminho contrário. Isso não é a formação de uma comunidade que celebra que alguém que foi morto numa cruz agora está vivo. Isso é essencial, porque nessa história tem a doação, tem a comunidade, mas tem o elemento milagroso. Exatamente. Tem Deus nessa história. Eu penso na outra multiplicação de Jesus com vinho, né? Bodas de Caná. No casamento. A mãe pede a ajuda dele e fala, não é a minha hora, porque a hora dele é na cruz e depois na ressurreição. Então, sem esse elemento, doação em si é algo legal, algo bom, mas... Que a gente pratica como comunidade. A comunidade da Vila faz. Sim. Mas sem o vinho, sem o azeite. E sem uma orientação de vida a partir desse elemento sobrenatural, que vai me reorientar no sentido das minhas decisões como um todo. De quem eu sou, de quem é a minha família, de que tipo de comunidade é essa família, de que tipo de povo a gente é, para onde a gente vai, de qual é a contramão que a gente está pegando. De tomar essa decisão a partir de um encontro sobrenatural que é cognitivo, e depois desse encontro sobrenatural no qual a gente é cognitivamente convencido de quem Jesus realmente é, a gente faz pergunta que só se faz quando a gente encontra com o ressurreto. Porventura, não nos ardiam os nossos corações quando ele nos expunha as Escrituras? E assim vai se formando uma comunidade que vai na contramão do Império Romano, e é por isso que ela é bem sucedida com todas as probabilidades contrárias. Putz, os caras estão na periferia do mundo, um bando de pescador, tudo para dar errado. Dá certo porque é uma comunidade do sobrenatural, cara. Pode crer. Esse Deus, né, que se revela nessa história, mais tarde ele se revela a nós como uma pessoa extraordinária e que nos propõe, nos convida para um encontro extraordinário com Ele, para que a partir disso a gente viva tudo o que Ele quer que a gente viva. Fomos até além, passamos da 1 hora, mas é isso, foi muito bom ter você hoje aqui com a gente. Se você chegou até aqui... Contratado, Paulo. Obrigado. Obrigado, muito prazer. Obrigado. Deixa o like, pede o comenta. like. Isso é uma coisa que eu sempre quis falar, eu não falei no começo, acho que devia ter falado. Deixa o seu like, faça o seu comentário, compartilhe esse vídeo. O que mais, Vitor? Assina o canal, se inscreva no canal, tá aqui embaixo. Ative as notificações. Ative o sininho. Segue Jesus. Sonho que eu tô realizando aqui. Segue Jesus. E siga Jesus, principalmente. É isso, a gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá.